Fala pessoal, bem-vindo ao podcast Política Real. Hoje você está no novo episódio. Nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Rodrigo Moraes. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado, Ilcinho. Quero cumprimentar todos aqui que estão acompanhando esse podcast. E a gente está muito feliz de poder estar aqui um pouco contando da nossa história, da nossa trajetória política, né, do trabalho que nós temos realizado, tanto pelo estado de São Paulo, como também pela nossa região ali, porque eu moro em Itu. Então nós temos ali uma série de atividades que envolvem a região, que inclusive, quando você estava no Palácio, me ajudou ali em muitos problemas para a gente poder ali fazer as tratativas com o governador. E muitos desses projetos agora estão aí acontecendo, estão em andamento e a gente fica muito feliz por isso. Antes de a gente partir para a política de projetos, de entrega, conversar um pouco de cenário político, eu gosto sempre de trazer um pouco quem é a pessoa, né? De onde veio, por que montou essa trajetória. Dona Elizabeth, sua mãe, você é filho do missionário Zé Olímpio, deputado federal, vereador. Eles moram em Itu, né? Você é de Itu. Quando você tinha 4 anos, pegou teu pai e falou assim, ó, esse menino aqui tá arrumando problema em casa. Eita. Tá brigando com o irmão, que era nenê. E falou assim, ó, Zé, eu cuido da criança, você cuida do Rodrigo. Me conta essa história. É verdade. Já andaram contando um pouco da minha história para você saber mais de perto aí, né? É verdade, nós uma família simples, né, do interior, né, e as dificuldades naquela época que existiam, e eu como primogênito sempre muito ciumento. Então, eu sempre brincava que eu queria um irmãozinho e tal. Aí quando chegou essa realidade e a gente viu ali mais um pouco que teve que dividir a mãe, aí começou, né? Febre, começou ciúmes, e joga o carrinho do menino, o menino junto no quintal, né? E aí minha mãe se desesperou. E aí ela conversando com meu pai, houve esse acordo, né? Vamos dividir as crianças aí pra gente poder se organizar um pouco no tempo. Como eu já tinha que ir pra escolinha no período da manhã, o meu pai geralmente no período da tarde ficava comigo para que a minha mãe pudesse cuidar do Júnior, né? Então, que é o mais novo. Por que eu quero chegar? Não é para falar, não, o Rodrigo... Mas toda criança é assim, né? Tem ciúmes, não tem problema. É que eu quero começar dessa história, a sua trajetória política. Seu pai já era vereador, eu acho que vereador e presidente da Câmara lá de Itu. Presidente da Câmara. E para ajudar no dia a dia dessa confusão, né? Não é confusão, né? Mas é essa relação de irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos, eu sei que não é cria ciúmes. Eu tinha uma peculiaridade, assim, que era até bom, porque eu bagunçava muito dentro de casa. Mas fora eu era tímido, eu era tranquilo. Então meu pai tinha essa tranquilidade de poder me levar a acompanhar, porque ele sabia que eu não ia ficar atazanando eles nos compromissos. Então, né? E aí você começou a acompanhar ele na Câmara, né? Muitas vezes ele ia fazer todas as atividades. Todas as atividades. E aí fazer o pronunciamento, agora eu vou falar, fica aqui. E você só observando. Nos bairros também. E aquilo foi, eu acredito, e aí é onde eu quero chegar, mudou o Rodrigo com vontade de vir para a política, vir para a questão pública. É isso mesmo? É verdade, porque... né, quem que não quer se espelhar, né? Eu tenho um filhinho também de 6 anos. Eu levo ele hoje na Assembleia Legislativa, ele também brinca que quer ser deputado. O meu de 10 anos passou o Covid no Palácio. Então, todos os... né, eu, no caso, e vejo outros exemplos, que os filhos querem acompanhar a profissão que o pai exerce. E aí, muito pequeno, comecei a acompanhar e via sessões de Câmara, tudo, os projetos que estavam sendo votados, né, os atendimentos. Também ia nos bairros. E aí eu comecei a notar o quanto que um instrumento, né, a política, ela sendo realizada com carinho, com dedicação, com transparência, né, com verdade, ela pode fazer o bem e mudar a realidade de um lugar. Né? Quando você leva um asfalto, você briga para que tenha uma escola melhor, ou a gente possa ver, por exemplo... né, uma unidade de saúde bem arrumada, com pessoas ali atendendo, a com política, medicamento. Muitas vezes as pessoas, não gosto de falar em política, mas a política transforma uma região, transforma um bairro, né?
transforma o coletivo. Um vereador, um deputado, consegue ajudar, não só consegue ajudar uma pessoa também quando está com dificuldade, mas consegue ajudar o coletivo, né? O coletivo, né? É muito importante, ajuda. E a gente vê porque hoje, nesses últimos anos, as pessoas têm debatido até bastante a política. Isso tem sido saudável. Lógico que a polarização, às vezes os extremos, eles complicam um pouco. Mas você vê, nós tivemos uma Copa do Mundo ano passado, onde as pessoas estavam debatendo a política e não a Copa. Então, acho que isso no Brasil começou a melhorar muito as pessoas falarem da política. Porque antes as pessoas desprezavam muito, os políticos sempre marginalizados, eram aqueles que só estavam ali para ser marajás ou para ter algum benefício próprio, sendo que o que vem na nossa mesa hoje, ali passa-se por um processo político. Né? A gente vê a turma brincando aí com o negócio da picanha, não sei o quê. Então, é porque passa por um processo. O combustível, o arroz, o feijão. Então, nós temos que estar antenado na política. Nós temos que saber quem está governando, o que esses governantes estão fazendo, quais são as ações. E ver que realmente a gente tem condições de ter bons políticos representando a população e que essa representação vai trazer em benefícios para a coletividade. Mas voltando, o seu pai já era vereador, então você cresceu vendo o seu pai numa tribuna, muitas vezes no final de semana. Ele te levava, mas quando não conseguia te levar, você ficou ausente. Porque a política... Para mim foi um negócio automático, líder estudantil. Meu pai era administrador, trabalhava numa empresa na área de compras, minha mãe é professora. Eu não tive essa questão do pai político, né? Eu tive o pai que 6 horas da tarde, 7 horas já estava lá, final de semana, ou ficava conosco, ou ia viajar junto. Tinha a presença do pai. É difícil ser filho de político? Não é fácil, não é fácil. Na realidade, eu peguei esse carinho, então a gente aprendeu a conviver com essa situação. Entender. Né? Entender, a minha mãe também, né? Porque a ausência realmente é muito grande, a gente tem que se dedicar muito, porque né, você precisa estar ali antenado a tudo que acontece e também presente em vários lugares, não ao mesmo tempo, mas otimizando bem o seu dia para que você consiga dar atenção, né? No caso, meu pai, para construir esse projeto do qual eu faço parte hoje, teve que ter muita dedicação, muita ausência, muita persistência, porque a política também é uma perseverança, né? Meu pai disputou aí 10 eleições, né? Com vitórias, algumas percas, mas que faz parte do jogo. Mas sempre motivado, sempre buscando fazer o melhor, né? E isso realmente acaba atingindo essa questão familiar. Então, por isso que todos aqueles que fazem parte, muitas das vezes, sofrem um pouco com essa ausência, mas por algo que também é importante, né? Você tenta, muitas vezes, ter seu filho próximo nessas questões? Você tem essa preocupação? Tento, sim. Ele até às vezes reclama um pouco comigo, aí eu levo ele para final de semana para a gente estar junto, tudo, porque é difícil, né? Eu trabalho 120 cidades. Estou com um foco maior hoje em Itu, mas mesmo com esse foco em Itu, eu começo às 6 da manhã e não tem hora para acabar. Que nós temos que estar andando nos bairros, falando com as pessoas, conversando, dialogando. E depois a gente colhe essas reivindicações, aí vai a peregrinação nas secretarias, no palácio, com o governador. E tudo isso demanda tempo. E não adianta ficar esperando cair no colo. Tem que ser ativo, né? Tem que ir atrás, né? Tem que ter propósito, não adianta ir uma vez só. Tem que ir 2, 3, 10, para que a gente consiga. É o que a gente fala muitas das vezes para as pessoas, né? Quando a gente chega lá num bairro, numa comunidade, que você conseguiu levar um benefício ali, aquilo teve uma caminhada que não foi pequena, foi uma caminhada árdua, de muitos desafios, de você buscar fazer com que aquele sonho pudesse se tornar realidade. Você foi vereador em Itu? Não fui vereador, tive essa
essa benção de já ser direto deputado. Deputado, justamente eu fiquei na dúvida. Eu achava que você tinha deputado. Eu acho que você foi deputado com 26 anos naquela legislatura. Isso. Você foi o deputado mais jovem, não foi? Foi o mais jovem. Foi uma dobrada que você fez com o seu pai. Com meu pai. Hoje você está... Foi 2010. 2010? 2010. Estou no quarto mandato. Hoje você está no quarto mandato. Qual a diferença? Você sentiu diferença nas últimas 3 legislaturas para essa penúltima? Ou as últimas 2 legislaturas para essa penúltima? Porque agora você foi para a quarta. Nós passamos um processo de muita mudança, né, no cenário eleitoral. Porque eu sinto que antigamente era ex-prefeito, era uma... Sabe? Existia mais diálogo, não existia? Principalmente na Assembleia Legislativa. Então, na Assembleia eu estou falando. Existia mais diálogo lá, não é? Muito mais diálogo, mais era conversa. Era um nível, não era? Né? Pessoas com uma certa experiência, porque né, ali eram ex-prefeitos, eram primeiras damas, né? Então, a gente ali via que existia, chegava um projeto lá, era muito mais fácil de você poder dialogar, porque todo mundo achar um consenso, né? Buscava um consenso e conseguiam se conversar entre si. Hoje nós temos ali algumas alas que têm dificuldade. A turma, eu tenho a impressão que a turma era, eu vou falar a palavra, a turma era mais do ramo, né? E eu aprendi muito ali, né? Porque a gente chegou ali, o mais jovem era eu e o Cauê na época. O Cauê estava com 27, eu com 26. E juntos ali, ele conseguiu até dar uma alavancada mais rápida, que ele chegou até a ser presidente da casa, até por estar no partido do governador. Mas nós aprendemos muita coisa importante juntos ali, com também aqueles que já estavam ali há alguns mandatos. E depois tivemos que aprender também como você... Porque eu estava acostumado no corpo a corpo, né? Você criar um trabalho com alguns segmentos. Certo. Né? Depois que veio a rede social, eu tive que me aperfeiçoar para passar por todo esse momento reorganizar. Que aconteceu, me reorganizar e conseguir se manter, né? Eu digo que a reeleição tem hora que é mais difícil do que a eleição. Não, eu digo, principalmente a eleição, não essa, mas a eleição passada, que é essa que a legislatura mudou, perfil, ficou quem tinha gordura e quem tinha trabalho. Quem estava lá deixa eu ver, na época da eleição, eu corro atrás. Não conseguiu fazer essa mudança, né? Teve dificuldade, porque é o que você falou. O acesso à informação política mudou, né? Hoje você está falando aqui no meu podcast, vai sair quinta-feira, 19 horas. Vai ver, 19h10 já tem nego falando, já tem pessoa falando. E vai para o mundo inteiro, né? Porque a internet é o mundo todo, né? É muito rápido, né? E a gente falou de Assembleia. E governo? Você passou pelo governo Geraldo. Foi Geraldo? Duas vezes Geraldo. Dória e Rodrigo. E agora Dória e Rodrigo e Tarcísio. A relação com a Assembleia ou a questão de agilidade ou de poder dialogar foi diferente de Geraldo, João Dória e Rodrigo e agora Tarcísio? Os três têm as suas peculiaridades, né? E tem diferenças, às vezes, gritantes, né? Que a gente teve que aprender a se aperfeiçoar, né? O Alckmin era um governante muito centralizador, né? Então, ele costumava buscar resolver as coisas muito de forma pessoal, né? Às vezes, a gente recebia um comunicado na Lesp, olha, vocês vão poder indicar algumas cidades aí para receber uma ambulância, por exemplo. Aí, quando concluía o pedido, a gente ia ligar para o prefeito, por exemplo, o prefeito já sabia, porque o governador já tinha ligado para ele. Ele era centralizador. Então, ele centralizava muitas coisas. E eu ali naquele meu primeiro mandato, meio assim, ansioso para que as coisas pudessem acontecer, né? Jovem, impetuoso, precisamos fazer e tal. E aí a velocidade da juventude, às vezes, não é a velocidade da política, aí né? a gente, eu senti assim, estranhei bastante. Mas aí eu comecei a pegar algumas orientações e fui vendo o cenário, né? Sabia que eu costumava depois ir no palácio, eu não ia mais durante o dia, assim. Eu ia depois das 9. Porque eu sabia que era a hora que ele estava lendo o Diário Oficial. Eu falava, hoje eu vou pegar o governador para poder levar benefício para o meu município. Aí eu chegava lá sem agenda, sem nada.
né, torcendo para que ele pudesse me atender. Isso. Aí chegava lá e, graças a Deus, ele me atendia muito bem, receptivo, um café. Ele ia numa gaveta que ele tinha lá, pegava lá A paçoca. Ele tinha lá a paçoca, depois ele tinha também uns papel lá que uma era a carta do pai, outra era uma orientação que ele tinha recebido. Então ele sempre muito, assim, uma pessoa orientadora, né? Mas a gente, graças a Deus, conseguiu ali aprender muito, conseguimos levar benefícios, né? Nós tínhamos uma luta porque no estado de São Paulo não existia emenda impositiva. No final do segundo mandato dele nós conseguimos aprovar. Então, isso foi um ganho para o estado de São Paulo, né? E passamos esses 8 anos, né? Tivemos aquela crise hídrica, tivemos alguns problemas que foram fortes naquele momento, mas conseguimos chegando superar. Perto da eleição, né? Foi superar todos eles, foi em 2014. Conseguimos superar todos eles. E aí, posteriormente, veio Dória e Rodrigo Garcia. O Dória é uma pessoa muito mais assim comunicativa, deliberava assim com muita facilidade, ele não amarrava muito o processo, vamos dizer assim. Era menos burocracia. Isso. E o Rodrigo Garcia que fazia a parte de fazer... De burocracia e de fazer a coisa andar. Fazer a máquina andar. Né? Foi um período aí de recursos que a gente teve que foi fora aí do comum. Chegamos aí até ultrapassar em determinado momento os deputados federais. Né? No meu caso, eu distribuí quase 70 milhões de recursos, né? nesse período, mesmo com a pandemia no meio do caminho. Né? Ajudou muito para que a gente pudesse viabilizar muitos projetos. Tinha uma consciência que os deputados faziam parte das vitórias e a emenda era uma forma de contribuir para o dia a dia. Eu assinava no meu gabinete com o prefeito a destinação do recurso. Então, o deputado, ele, vamos dizer assim, ele teve um respeito, um protagonismo, né? Um protagonismo que ajuda muito, porque a gente está levando um recurso que é do Estado, né? Que é o governador mesmo que está concedendo, que tá autorizando, mas a cidade fica sabendo quem intermediou. Isso. Porque o deputado é uma pessoa, né? Um agente que faz essa intermediação entre o município e o Estado. Você acha que falta, às vezes, reconhecimento? Porque a imprensa fala muito de Brasília e fala muito da cidade, né? Vamos São Paulo, o jornal de Itu fala de Itu. Você acha que, às vezes, falta reconhecimento desse trabalho de campo, de trazer benefícios para o deputado estadual? Ou tem, às vezes, uma confusão? Vocês levam recurso, aí acreditam ao prefeito, que acreditam a outra liderança que não o deputado estadual? Nós temos que trabalhar muito, que no caso eu busco trabalhar muito o marketing nessa questão quando a gente conquista uma emenda, um recurso. Hoje com a impositiva é mais fácil porque ela vem estritamente carimbada. Mas o nosso poder de legislação que nos atrapalha um pouco, porque a Assembleia Legislativa ficou no meio. Então, o que decide o dia a dia do cidadão? É o município. Então, o vereador, o prefeito, está ali naquele dia a dia. É a lombada, é a calçada, é uma lei de zoneamento, é um plano diretor. Então, isso impacta o dia a dia do cidadão. Então, a Câmara se torna uma ferramenta, um órgão muito importante. Brasília, o que acontece no país todo. Você vai mexer lá que nem a reforma trabalhista, né? A lei da Previdência Social. Então, gera também... Reforma tributária agora. Reforma tributária. Gera um impacto forte também no dia a dia da pessoa, né? E a Assembleia, qual é a legislação impactante que nós temos? Então, a gente ficou no meio do caminho, né, com essa atividade administrativa, vamos dizer assim, de poder ser um facilitador dos municípios para poder buscar os projetos importantes e levar até o governo do estado para que possa se atender com recursos. E agora com o Tarcísio, como que está? O Tarcísio é uma pessoa bem intencionada, está trabalhando para poder ter esse conhecimento da máquina, porque ele vem com uma proposta diferente, né? Ele quer trabalhar aí a desestatizar o Estado,
né? Ele quer tirar da mão do Estado algumas empresas públicas, né? E então esse novo modelo que ele está aplicando, enxugar cargos, redução de cargos, tudo. Então ele pegou esse primeiro ano mais para fazer um parâmetro, um levantamento, e isso criou um certo afastamento um pouco da Assembleia Legislativa, mas que ele está retomando, ele está começando aí a fazer reuniões, preparou, né, começou a acertar a equipe dele, que ele estava com um pouco de dificuldade nessa questão da equipe. Eu vejo que o governo dele vai começar a ter forma... Em 4 anos, o primeiro ano é ano de ajuste, de entender... A partir do ano que vem, que eu acho que vai começar a ter uma forma do que é o governo do Tarcísio, para que veio, né? Estou ali para ajudar, logicamente, que a gente quer que o Estado de São Paulo realmente avance, vá para frente e continue sendo a locomotiva do nosso país. Você participou de muitos projetos ali na Assembleia. Você consegue destacar 2 que você fala assim... Até que não... Se pudesse destacar um seu em particular ou um outro que você teve participação ativa, que fala assim, ó, esses 2 projetos são os projetos que foram a menina dos meus olhos, que eu tenho orgulho de ter participado, tenho orgulho de ter apresentado, tenho orgulho de ter contribuído. Você consegue destacar pelo menos 2? Deve ter vários, mas pelo menos 2. Nós temos vários projetos que a gente apresentou. Como eu disse, a Alesp ela tem essa dificuldade na questão de você conseguir implementar os projetos, porque a gente esbarra nessa questão constitucional, né, tanto do município como da legislação federal. Mas nós tivemos, sim, muitos projetos importantes que geram um impacto grande na vida da população. Esse último agora, por exemplo, que o Tarcísio criou do SUS, né, uma tabela do Estado de São Paulo. Isso vem num momento importantíssimo para socorrer as santas casas, para poder melhorar o atendimento na qualidade do serviço, né? Eu lembro naquele episódio, por exemplo, que você um pouco do teu mandato. Eu vejo que você tem uma preocupação com essa questão da Sim, saúde, eu visito muitos hospitais, que nem a nossa alegria foi aquela época que o Dória também implementou o Corujão da Saúde, que fez, né, toda aquela parceria, né, convênios com os hospitais particulares para comprar serviço. Isso também é algo importante que eu pretendo, né, hoje eu sou pré-candidato a prefeito em Itu. Se eu conseguir realmente efetivar, se for vontade de Deus, do povo, que a gente chega, a gente também quer a gente vai falar sobre buscar esses caminhos também para poder encurtar e reduzir essas filas, né, que a gente vê aí das pessoas no CROSS esperando para ser transferida para outras cidades, sendo que existem caminhos, possibilidades para a gente poder buscar resolver esses problemas. Então, a gente fica feliz de ter participado de etapas importantes e que marcaram na vida de muitas pessoas. Bom, você, desde os 4 anos ou até antes, participou de diversas campanhas, né? Coordenou campanhas do seu pai e agora as suas próprias, que acaba também, quando vocês fazem uma dobrada, você acaba misturando, e eu sei que você tem participação ativa na campanha. Nós temos um quadro aqui que chama Histórias de Campanha, que eu vou passar uma vinheta, você vai pensando aí, que é algo engraçado, porque muitas vezes as pessoas veem lá foto, santinho, acham que é aquilo, né? A gente sabe que campanha é um pega para capar, se almoçar assim, muitas vezes no banheiro, sai às 6, volta 4 horas já está levantando para ir para outro canto. O deputado que nem você, que tem que cobre um monte de agenda, tem lá uma agenda principal em Itu, mas cobre outras cidades. Então eu vou pedir a vinheta, a gente vai tomar uma água, pensa aí num caos. Ou engraçado. Pior que tem. Tem. Tem Camarinha falou 1, falou 2, o Ricardo Nunes falou, Michel Temer contou também. Eu tenho vários, mas parar para contar, tem vários causos para contar. Produção, vinheta, histórias de campanha. Deputado, qual a história que você consegue compartilhar conosco que é engraçado ou interessante? Rapaz, tem uma história que essa ficou marcada e quem estava ali junto comigo no momento para contar tiveram dificuldade. Né? Nós estávamos numa agenda, foi nessa eleição de 22, bastante intensa, trabalhando bastante, várias visitas. Né? Daí eu estava lá na cidade de Cabriúva e lá tem uma comunidade lá que
na beira da Dom Gabriel ali, que tem muitas pessoas que moram ali e marcaram uma reunião para mim lá. Só que antes, um pouco, na reunião anterior, eu fui num estabelecimento comercial e lá eles só fazem produtos, por exemplo, com leite puro, de vaca. É certo. Eu sou da roça também, mas não fui criado com leite puro, né? Aí cheguei lá, bati um copo daquilo ali, rapaz. Fermentou. Gostoso, hein? Puxa vida. Aí tal, aí fomos pra outra reunião, eu cumprimentei todo mundo lá, fomos pra outra reunião. Quando chegou lá na casinha, lá onde eles marcaram a reunião, lá não tinha janela, tinha uma porta do banheiro, mas uma porta assim daquela de metade só, né? Só tapa você sentado ali, porque fica os pés e a cabeça pra cima. Só que daí eu entrei lá dentro, tinha umas 40 pessoas. Aí comecei a discursar, falar dos meus projetos como deputado, o que eu tinha mandado de emenda pra lá e tal. Qual que é a cidade? Cabriúva. Aí começou o estômago, blá, 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 blá. Aí chegou uma hora que eu... Sabe quando dói? Dói. Aí começou a doer a barriga assim, daí eu tive que parar. Aí o pessoal que percebeu que eu parei, eu falei, olha... Pessoal, eu sou ser humano, preciso ir no banheiro, tô com uma vontade de... tô com uma vontade, não é o número 1, não é o 2. Aí todo mundo caiu na risada e falou, você tem que entrar aqui no banheiro aqui então. Aí eu fui no banheiro lá. Aí outra dificuldade, né? Porque quando vem aquela dor de barriga, você sabe que o barulho não tem como se segurar, né? Aí eu tentando ali segurar e tal, e de repente... foi tudo de uma vez. Eu sei que foi... Aquele barulho, aquela suadeira, aquele negócio. Mano. E eu com vergonha, falei, e agora como que eu vou sair pra fora pra continuar a reunião, né? E o banheirinho era do lado de onde tava todo mundo sentado. E não tinha janela e a porta era pela metade. Caraca, imagina o escândalo que foi. Nossa. Aí eu expliquei pro pessoal, falei, olha, vocês me perdoam, eu saí de uma outra reunião, de tanto comer um negócio e outro aqui, soltou a barriga. Mas daí foi engraçado, porque daí todo mundo deu risada. Todo mundo me abraçou. Eu acho que ali foi praticamente 100% ali que ele falou. Esse sujeito cara... é humano igual nós. É igual nós aqui. Não, mas eu sofri aquele dia, porque eu fiquei segurando até onde deu. Aí não deu pra segurar mais, eu vou correr pro banheiro. Não, campanha é difícil. As pessoas acham que é fácil, não é fácil. Deixa a família e não come. E às vezes quando come em horário errado, começa a passar mal também, sabe? Me deu uma dor de barriga aquele dia que eu nunca esqueço. Mas foi engraçado. Bom, eu falando, te acompanho, eu sei que tem algumas pautas que são importantes para você. Saúde e educação, a gente já citou aqui, mas tem algumas que trazem algum fervor ainda na sociedade, né? Um é a história da liberdade de expressão, que a gente está sendo inundado por fake news. Tem a história do aborto, que não é fácil, não é um tema fácil de trazer. Verdade. Eu mesmo muitas vezes tenho dificuldade, eu não sou a favor, mas tenho dificuldade. Porque eu sou homem, eu acho que muitas vezes é a mulher que tem que estar discutindo isso, não sou eu. Até fui outro dia num programa, só tinha homem, falar de aborto. Eu falei assim, olha, eu me sinto à vontade, sabe? Eu não quero ficar em cima do muro. Eu tenho minha opinião, mas eu não acho que sou eu que tinha que estar discutindo esse assunto. Eu acho que tinha que ter mulheres, sabe? Especialistas, mulheres de verdade, discutindo esse assunto. Vamos começar pela... E a coisa da religião, né? Que eu sei que seu pai começou como vereador e acabou entrando nessa questão nesse segmento evangélico que vocês tratam com seriedade, sabe? Tem esse segmento muito próximo hoje de vocês. Mas vamos falar de liberdade de expressão. Você acha que essa história de liberdade de expressão, esse PL, outro dia veio Orlando Silva, o PL da fake news, é uma censura? Você acha que não ultrapassa o direito de poder se expressar? Eu acho que toda opinião ela tem que ser preservada de forma constitucional, a pessoa poder expressar aquilo que ela pensa, aquilo que ela acha, né? Mas a gente sabe que tem que ter também um certo respeito, né? Não é porque eu discorde de você de alguma coisa que eu vou esculhambar, né? Eu acho que dentro
daquilo que cada um de nós entendemos e sabemos, né, respeitar, a gente tem que expor. Ó, não concordo por causa disso, disso, daquilo, né? Mas a pessoa não tem obrigação hoje, de concordar com a nossa opinião. Mas hoje, respeitar, né? Hoje, escutar, né? A polarização atrapalha nisso. Acaba atrapalhando e as pessoas acabam... não passa a ser uma discórdia, passa tentando um querendo ser maior que o outro ou humilhar o outro, entendeu? E quando chega nesse ponto, aí tá tendo aí uma questão que está se ultrapassando os limites, né? A agressão verbal, ela dói muito, né? A gente, muitas das vezes que tem que se deparar com certas situações de pessoas que, por exemplo, às vezes nunca viu, nunca apertou a mão da gente, não sabe como que a gente é, e às vezes você vê um comentário, né? Um comentário chulo, vamos dizer assim, né? É doído. Eu acho que se discordar de um projeto, se discordar de uma fala, de uma palavra, é normal, é natural, isso faz parte da democracia. Agora, quando você passa para a parte da ofensa pessoal ainda, né? Aí é uma questão que realmente tem que ter princípios, né? Que nem, por exemplo, eu já vi comentários e um amigo meu comentar isso comigo, ó, ele até falou, pô, se a pessoa discorda de mim, tudo bem, mas precisa criar esses adjetivos, que nem eu vou citar aqui porque ele mesmo citou publicamente, né? A pessoa chamou ele na rede social de negro e safado. Precisava chegar nesse ponto se ele não concorda com uma fala que aquela pessoa colocou? Então, quer dizer, Você sabe que eu tive 2 situações assim. Fui no Talk Churras do Paulo Matias. Paulo Matias nos ajuda aqui. Minha equipe também faz o Talk Churras. E eu fiz algum comentário sobre o Bolsonaro. Algum comentário com educação, comentário, uma análise do que eu achava, sabe? Que ele estava perdendo liderança, que o Tarcísio estava ocupando esse espaço. 2 pessoas vieram me chamar de filha da puta, de escroto, não sei o que lá. Aí eu respirei. Um era vendedor de imóveis da Cirela. E o outro, do Rio Grande do Sul, com uma clínica renomada que eu acho que começou a ocupar e hoje está ele, mas o pai está lá e tinha o site. Esse da Cirela, eu falei assim, olha, desculpa. Eu fui educado. Eu falei assim, por que você está falando isso? Não, você é escroto, não sei o que lá. Assim, você está me xingando dessa forma porque eu emiti uma opinião muito, eu falei assim, muito me estranha. Você que trabalha com públicos diversos com públicos diversos deveria ter mais respeito pela opinião dos outros. E outra, essa é uma opinião do Dr. Eli Horne, presidente da Cirela, dono da Cirela. Aí o cara veio pianinho. Porque eu conheço o Eli Horne, porque conheço o Cláudio Carvalho, né? Eu tenho relações, né? E o cara do Rio Grande do Sul começou a me xingar. Falei assim, olha, minha assessoria de imprensa vai printar essa nossa conversa, que você está me xingando por uma opinião, e vai emitir uma nota para a imprensa do Rio Grande do Sul e uma nota, mas antes vai escutar a clínica do seu pai, se isso é uma opinião pessoal sua ou da clínica. Não, você está misturando a área profissional. Eu falei assim, meu Instagram é profissional também. Você está me xingando no local onde eu também ganho dinheiro. O cara cancelou o Instagram, ele devia ser o responsável, ele cancelou o Instagram dele e o Instagram da clínica dele. Mas eu fui para cima, de forma educada, sabe? Fala, é isso mesmo, é porque eu estou emitindo uma opinião, você acha o direito de entrar no meu Instagram e me xingar com essas palavras, dessa forma? Eu acho que emitir opinião, isso é saudável, faz parte da democracia, ninguém precisa concordar com aquilo que alguém está falando, mas desde que haja o que você falou. Educação, né? Porque isso já é uma questão que tem que vir já do caráter da pessoa, né? Nós que somos parlamentares, por exemplo, a gente, né, tem um regimento, né? A gente tem o conselho de ética, nós temos algumas regras a serem seguidas, mesmo, né, como deputado na tribuna, eu ter liberdade nas minhas falas. Dependendo do que eu falar lá, eu posso... Bom, nós tivemos um vereador aqui na capital que foi caçado por racismo. Racismo. Então, hoje nós temos que ter,
esse cuidado na rede social. Quer emitir a opinião? Pode emitir à vontade. Quer criticar? Quer fazer sugestão? Eu acho que é muito importante e saudável. Porque ninguém é o dono da verdade. Só que não precisa baixar o nível. Não tem essa necessidade, até porque nós estamos aqui debatendo ideias. Né? Ninguém foi lá colocar a faca no pescoço de alguém ou obrigar aquele alguém a aceitar aquilo que está sendo colocado. Né? E até para eu dou um exemplo da guerra, mas eu não estou dando mais porque é um exemplo ruim. Mas até para combater o adversário, você muitas vezes tem que entender mais do adversário do que de si próprio, né? Sim. Então, se você não tem capacidade de escutar, como que você vai combater as diferenças? Como que você vai conseguir impor as suas opiniões ou fazer o outro mudar de opinião? Eu digo que muitas vezes você tem que se colocar no lugar da pessoa para entender por que ele está falando isso. Você não tem a capacidade de escutar, você não vai conseguir combater ou mudar a opinião ou caminhar num consenso. E, infelizmente, muito dessas pessoas, se você vai buscar um pouco a fundo, ele tá ou ele tá com a mente dele totalmente ligada àquele, né, a um segmento que ele quer ali, né, tá ali servindo, ou ele quer também se promover para alguma coisa. Então o cara, ele chega eu vou jogar aqui tudo que tiver que jogar no ventilador, que eu quero me promover. E na realidade, a fundo, o cara não é aquilo que ele está falando. Mas ele se faz de um personagem para poder, muitas das vezes, até querer ocupar um cargo público. E o que uma pessoa dessa vai contribuir, né, num legislativo ou num executivo, com toda essa demagogia, vamos dizer assim? Porque ele está sendo demagogo. Ele fala de algo que muitas das vezes ele não está nem aí, mas ele fala para querer se promover, né? Nós tivemos um caso... na Lesp, nós tínhamos lá o Mamãe Falei, que saía falando pelos cotovelos, tudo que ele achava que tinha que falar. E no final ele terminou também, nós caçando ele, por uma fala que ele fez num grupo de WhatsApp, mas pela conduta que ele tinha também dentro da casa, que era uma conduta não de buscar consenso para poder aprovar projetos que fossem importantes para o Estado, e sim para querer criar confusão, né? Falando de confusão, tem uma confusão em Brasília que ainda não... que eu acho que não aflige aqui a política, mas tem influência. Muito se fala que o Supremo tem muitas vezes legislado no lugar de quem deveria legislar e não simplesmente ser o judiciário. Às vezes atravessa a linha... dos poderes, né? E você atravessa o executivo, entra no legislativo. Você acha isso? Olha, eu vejo sim que tem momentos ali que o Supremo é o guardião da Constituição, né? E lá diz que os poderes... Porque você é formado em Direito, né? Fez na faculdade de Tu, né? Isso, na faculdade de Tu. E lá diz o seguinte... Você é um cara mesmo de Tu, né? Não dá para falar, alguém fala, não, é forasteiro. Não, você é de Tu, né? Estudou, família mora lá. Comecei no meu primeiro emprego lá, me formei lá. Eu sempre tive uma vida como eu tenho de deputado hoje, até por causa do trabalho. Muitas vezes eu tenho que estar 2, 3 vezes por semana em São Paulo, mas toda a minha... E você tem uma paixão por Itu, né? Com certeza, é minha terra. Eu lembro no Palácio, você ia lá, Itu. Tinha lá as outras regiões, outros municípios, mas era um negócio de Itu. Sempre cravei, né, o meu trabalho, porque é ali que eu moro. Então, quando eu saio de manhã de casa, eu começo a tropeçar nos problemas onde eu moro, onde eu resido, é onde as pessoas têm mais aproximação. Então, é a cidade que eu amo, que eu estudei, que eu me criei, toda a minha família. A minha família é tradicional mesmo da cidade, né? Teu pai foi vereador, né? Teu pai tinha quantos anos quando ele começou a ser vereador? 27. Meu pai sempre foi de comércio. Você vê, até que eu tenho um primo meu, que ele tem 12 lojas de supermercado dentro de Itu. Qual que é o nome dos bairros? rede? Alvorada. Supermercados Alvorada. Então, que era do seu tio? É do meu primo. Primo. É primo e tem algumas sociedades. Mas esse meu primo, o Claudinho, que foi vereador também em Itu, ele começou junto com meu pai no comércio, praticamente.
Só que daí meu pai ele deixou um pouco o comércio por causa que veio o viés político. Ele, por ter uma ideia, ele conta pra minha história, porque ele foi eleito vereador em 82, eu nasci em 84. Então, quando Seu pai ele, também tem paixão por Itu, né? Eu já conversei com quando ele. ele começou na política, eu nem nascido era, ele nem casado com a minha mãe também era. Então as coisas aconteceram depois. Ele já estava no mandato. Foi o primeiro mandato dele, foi aquele de 6 anos ainda. Né? Era Montoro, ele era do MDB, né? Que era MDB e Arena. Isso. E ele, por ser uma pessoa de uma família muito tradicional da cidade, é aí que foram provocar ele no armazém para ele poder se filiar a um partido para ser candidato. Ele nem sabia direito o que era. E numa primeira eleição ele ganhou e aí ele pegou essa paixão pela política. Porque o Silveira, Moraes, Arruda e Barbosa, se você pegar ali nas raízes de Itu, são fundadores da cidade. Né? Você vê que Prudente de Moraes saiu de lá. Ah, saiu de lá? É, Itu é o berço da República. Mas voltando, a gente vai falar sobre Itu, vou falar sobre campanha, que eu aproveitei, que eu sei que você tem uma paixão por Itu. Supremo, você acha que então, às vezes está... Então, os poderes eles têm que ser harmônicos, eu acho que eles têm que estar ali mais como guardião da Constituição e muitas das vezes ajudando na orientação. Porque muitas das vezes tomar decisões que é para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados tomarem, eu acho que é complicado, porque o dever de legislação está na mão do Senado e da Câmara. E o Supremo tem que cumprir aquilo que está sendo votado pelo Senado e pela Câmara. Se existe uma inércia do Legislativo, eu recomendaria, então, olha, então vocês têm um prazo para debater esse tema. Se não... Porque a reclamação do Judiciário também é que chega uma enxurrada de processos sobre temas e eles falam assim, ó, não tem legislação. Né, até para ele tomar a decisão, fica uma situação ruim, porque se não tem nada que fale que é para a direita ou para a esquerda, ele acaba tomando uma decisão em cima de princípios, em cima de valores, acima de conhecimento. E eles dizem que muitas dessas questões, aí eu quero entrar, que é a questão do aborto. Eles estão tomando essa decisão porque a legislação não fala sobre isso. E ele tem uma enxurrada e foi provocado, acho que por uma associação, pela prefeitura, disso. Não sei se é... Não, esse era do marco regulatório. Tudo bem, mas porque eles têm uma enxurrada de processo. Essa questão do aborto, como que você lida com isso? Eu sou contra, né? Eu tenho os princípios, né, que norteiam e regem aí a minha vida, né? Mas a gente, como você falou no início, deve-se estudar, né, a forma, o momento, as questões, né, tem que debater mais essa questão, não é? O tema, porque é difícil. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me falando sobre esse assunto. Mas é aquela que foi estuprada, aquela que passou por uma situação que cria-se um certo problema psicológico, né, e tudo mais. Foi através de violência, vai. Mas nós temos situações que o amor acabou superando e hoje esse filho ou filha dá uma contribuição extrema para aquela mãe. Um amor que não... Entendeu? Fora do comum. Pessoas que venceram na vida e hoje alguns até nos representam na Câmara dos Deputados, em outros setores, né? São médicos, são pessoas renomadas. A declaração, não lembro, estou querendo lembrar, mas eu vi a declaração de alguém falando, obrigado, mãe, obrigado por não ter me abortado. E era um cara que, eu não lembro, eu não vou conseguir puxar na memória, eu não vou lembrar, mas você vê que era alguém que teve sucesso, porque era um negócio que eu li em alguma coisa, mas ele faz... E teve uma chance, né? Então, são questões extremamente ali que mexem no íntimo. Então... Você é evangélico.
se o Supremo, vamos supor, tomasse essa decisão, primeiro que eles iam tomar essa decisão e o SUS não ia fazer. Então, essas mães que infelizmente fazem iam continuar colocando a sua vida em risco. Quem tem condição de pagar é que poderia pagar. Quem não tem, continuaria da forma que está, da maneira que estava. Então, por isso que essa luta ela foi ainda mais incisiva para que pudesse buscar, num determinado momento, o debate. Né? Você é evangélico, né? Sim. A religião ajuda na política? Ajuda bastante, porque para aguentar os estresses do dia a dia, você tem que ter mesmo uma fé, uma condição espiritual muito boa para você poder tomar as decisões. Porque a gente vive sob pressão a todo momento. Você liga o celular de manhã, você abre os jornais, ou você vê os projetos que muitas das vezes você vai ter que fazer algum enfrentamento. Então é importante, primeiro, você ter fé para você poder conquistar aquilo que você, muitas das vezes, na visão humana, está muito difícil, mas você vai perseverar para você conquistar aquilo. E a questão espiritual para você ter paz, ter tranquilidade, você poder nas suas orações, independente de religião, não digo só de ser evangélico, mas eu vejo os católicos, os espíritas, aqueles que acreditam no bem maior, no amor maior, representado, na minha visão, a fé e a religião te ajudam Deus, né? Nas suas decisões políticas, dentro da Assembleia, com certeza, na sua atuação? Me ajudam a me nortear muito, né, dentro de um princípio que eu uso assim, muito, muito tranquilo. Né? Nós não podemos misturar doutrinas com a questão pública. Então, eu sou muito tranquilo na minha questão espiritual, das minhas orações e tudo, que o que eu mais me balizo e peço a Deus é para que possa me nortear para me fazer o melhor, né? Não sou aqueles, vamos dizer, bitolados que, porque aqui tem que ser assim, então a vida inteira é assim. Não, porque aí nós voltamos naquele aspecto da liberdade, né? Nós temos que dar liberdade para... E nós temos uma sociedade em evolução e cada vez mais rápido, né? Por conta até da que a gente está falando, então, da tecnologia, não tem problema, né? Que nem, por exemplo, o pessoal fala muito da questão do meio evangélico ter, por exemplo, contrariedade à homossexualidade, por exemplo. Eu tenho homossexuais que trabalham comigo. Tranquilo. Nos respeitamos, conversamos, trocamos figurinha, trocamos ideias, né? A gente conversa, acabou. Então, são, vamos dizer assim, dogmas ou paradigmas que você tem que ir ficando para trás. Hoje se fala muito em valores de família, né? Mas às vezes você eu conheço, eu sei que isso para você é algo que você realmente pratica. Mas muitas vezes eu vejo gente falar em valores de famílias que o meu sentimento é que eles estão ali mais para usar aquilo politicamente. Vamos falar, está falando de política politicamente, mas pode ser para qualquer outro segmento, né? Do que algo que eles acreditam, sabe? Que você não acha que ao longo desses últimos anos, principalmente, que, né, teve uma batalha fervorosa de valores e tal, as pessoas começaram a usar essa questão de valores de família politicamente sem muitas vezes acreditar no que estão falando? Ou não agindo da forma que eles pregam? Que é aquilo que eu falei, muitas das vezes as aparências, né? Tentam manter aparências, manter certas atitudes que não condiz com a realidade com que vivem ali, né? Então, lógico que a família tem que ser a pedra angular, a gente tem que preservar, temos que cuidar, temos que manter os princípios, temos que manter os valores, temos que respeitar um ao outro, né, para que possamos ter, sim, uma base de sustentação, né, para que a gente possa erguer uma nação forte. Então, isso, para mim, é um ponto, né, uma cláusula pétrea, vamos dizer assim. Mas, lógico, aceitando a vida como ela é. Nada impede, muitas das vezes, se um casamento não deu certo, a convivência muito boa, a criação dos filhos, continuando mantendo ali aqueles valores, aqueles princípios, para que ele possa
tanto aquele filho ou aquela filha ter a formação do seu caráter e poder também construir o seu futuro. Então, eu vejo que o que nós temos que manter são aquilo que é aquela essência que está dentro de nós. É transmitir os valores, transmitir os princípios, transmitir tudo aquilo que faz o bem para o próximo, né? Porque tem uma passagem bíblica que diz o seguinte, que teve um homem que estava caminhando e ele foi assaltado. E aí, nesse assalto, ele ficou muito ferido. E passou lá o sacerdote, né, que seria, né, o religioso, né, o que prega a palavra. Isso. Passou, viu aquela pessoa ali machucada, mas não deu a devida atenção. Passou de lado e foi embora. Veio o levita, que é o que faz parte também do corpo eclesiástico, vamos dizer assim, né? Podendo estar na parte da música, do louvor, ou dentro da doutrina da igreja, também passou de lado e não deu atenção. O samaritano, passando, parou, deu assistência, pegou a pessoa, levou até a hospedaria, pagou e ainda falou lá pro dono da hospedaria, ó, se tiver algum valor que eu tiver que ressarcir, na volta eu vou lhe pagar. Mas cuide bem dele. E o samaritano, lá na época, era uma pessoa que não era muito bem vista. E até Jesus, nessa parábola, pergunta lá pro juiz, vamos dizer, o intérprete da lei, né? Sim. Qual dos três teria condição de ser salvo, né? Aí essa própria pessoa falou, é o samaritano, então. Então vai e faz isso. Ame o seu próximo, mas não de boca para fora, mas com atitudes. Então... Você teve quantos votos? Você teve voto em quantos municípios? Exato aqui, acho que perto de uns 550, uns 645. Porque eu vejo, você tem também um tema que você trata com carinho, até por conta, acho que por isso que eu perguntei, essa dimensão de cidades que te adotaram, que é a história do municipalismo, né? Qual a importância dessa questão municipal para você? É muito importante. Eu foco o meu mandato principalmente nas médias e pequenas cidades. Porque a gente sabe que o governo do estado, tem muitas demandas, né? São muitas as cobranças, muitos os pedidos, e o deputado ele acaba sendo essa caixa de ressonância para poder chamar atenção, falar, olha, nós temos um municípiozinho lá de 4 mil habitantes que está precisando dessa benfeitoria. Governador, tem como, ou o seu secretariado, dar uma atenção para esse prefeito, dar uma atenção para essa população? Porque a visão não é o voto. A visão é você poder levar melhorias para a população. E se lá tem 1 voto, 10 votos ou 100 mil votos, nós temos obrigação para com os municípios, a partir do momento que a gente é eleito. Então, eu me dedico muito a essas pequenas e médias cidades. E, olha, vou dizer para você uma coisa, a gente conseguiu mudar a realidade de muitas cidades, né, que dependem desse dinheiro que vem dado pelo governo, porque o orçamento local não consegue custear para poder você fazer alguns avanços, né? Eles tentam ali com aquele recurso que eles arrecadam no mês a mês ali, que vem do IPTU, que vem dos impostos municipais, manter pelo menos a máquina em pé. Mas para fazer investimentos precisa desse recurso do Estado. Eu digo porque eu te vi muitas vezes no Palácio. Eu fiquei numa época no Palácio. Te vi muitas vezes no Palácio, principalmente em reuniões com o Rodrigo Garcia, que ele acabava me chamando para participar, que é a questão do consórcio da barragem do Piraí. É isso? Com certeza, Que eu lembro que o governo do estado ia fazer um investimento, eu acho que na ordem de 70 milhões, e eu lembro que você ia lá, muitas vezes aparecia sem marcar, dedicado a essa questão desse consórcio da barragem do Piraí. Isso evoluiu? Qual a importância? Só porque eu lembro, mas eu não lembro direito a importância. Eu lembro que você teve participação ativa nisso. Com certeza, porque Itu, nos últimos anos, sempre teve esse problema, né? Eu tenho 39 anos e sempre convivemos com esse problema da questão da falta de água, né? Então, é um clamor ali da cidade de Itu.
E a gente vinha trabalhando isso porque houve uma primeira iniciativa do governo federal, aí o governo federal não estava conseguindo concluir, né? Existia o projeto não conseguia sair do papel. E em 2014 nós tivemos uma calamidade muito forte mesmo na cidade, de virar um caos. E aí eu falar com o Geraldo Alckmin na época, que era o governador, e ele encaminhar a Defesa Civil para poder mandar lá caixas com água, para poder dar um alento, porque estavam tacando fogo em tudo. Imagine o motorista do caminhão-pipa ter que descer com uma arma na cabeça para colocar água em algumas casas, porque o caos foi mesmo instalado e de forma terrível. E aí, a partir daí, o governo do estado começou, já na gestão Rodrigo e Dória, a buscar tirar do papel esse projeto, que é o consórcio do Piraí, que vai atender 4 cidades: Itu, Salto, Cabriúva e Indaiatuba. É Piraí por causa do Ribeirão. Tem um ribeirãozinho lá que chama Piraí, que é onde vai ser próximo ali feita a barragem. Mas aí entrou a questão do meio ambiente, entrou a questão da burocracia, entrou a questão também dos proprietários das áreas que não estavam concordando com a desapropriação, o valor que estava querendo pagar. Até você conseguir amadurecer todas essas questões, levou-se aí praticamente 3 anos. Até que o Rodrigo Garcia esteve, né, na região e determinou que o projeto, a partir daquele momento, já tinha um recurso reservado, que, como você citou, o valor de 70 milhões, e que esse recurso já estava garantido para ser aplicado e que o projeto já estava autorizado. E agora, estive agora com o governador Tarcísio, que realmente agora está startando para que as coisas agora comecem a acontecer. Esse consórcio foi criado entre os 4 prefeitos, ali para que possam poder gerenciar esse grande projeto, e com certeza essa barragem pronta vai ajudar aí pelo menos nos próximos 20 anos a poder resolver esse problema. Mas lógico, cada município também precisa estar fazendo a sua lição de casa. Isso. Porque todos os municípios vão avançando, vão expandindo. Quantos vão municípios crescendo. tem esse consórcio? São 4. 4. São 4 municípios. E todos eles em fase de poder estar crescendo cada vez mais. Até porque é uma região muito próxima de São Paulo. Você acha que essa questão 100 quilômetros hídrica traz desenvolvimento também? Com certeza. Nós temos uma dificuldade lá na implantação do distrito industrial por causa dessa sombra da falta de água, né? E isso é mais emprego. Mais emprego. Ou seja, você trabalhou, não é só na questão da água, você trabalhou no desenvolvimento. Desenvolvimento do município. Nós temos um distrito pronto para sair do papel, que é uma área também do estado, né? Que inclusive nós votamos isso na Assembleia Legislativa, a doação dessa área. Só que infelizmente não houve vontade política do atual prefeito, nem do anterior, para tirar do papel, porque precisa fazer uma contrapartida ao município, que é a parte da infraestrutura. Eles não tiveram essa vontade política até agora, por isso que esse nosso distrito está parado. Aproveitando esse gancho que você falou da falta de vontade política, você, a gente já falou sobre a sua paixão em Itu, já contou a história da sua família, que a sua família faz parte, inclusive, da constituição do município. Seu pai e sua mãe moram lá, seu pai foi vereador com 26 anos, família de empreendedores. Você é pré-candidato a prefeito em Itu? Sou pré-candidato a prefeito de Itu. Temos andado a cidade inteira levando, né, o nosso nome, as nossas propostas, as ideias, né, políticas públicas diferentes do que a atual está aplicando e também que tem sido aplicada nos últimos anos. Porque Itu é uma cidade rica, uma cidade muito boa de se viver, destino de muitos paulistanos, porque a gente sabe dos belos condomínios que tem lá, mas que falta essa questão do olhar mais próximo para aqueles que residem lá. Né? Itu hoje é uma cidade que cada vez mais está ficando dormitória. Né? A gente anda pelo centro da cidade, a gente vê o comércio enfrentando uma certa dificuldade. O que você acha que está errado e que você pode melhorar? O que precisa é a cidade poder ter essa
compatibilidade de poder ela se tornar atrativa, né? Gerar emprego, gerar renda. Porque é uma e cidade também turística, né? Todo mundo... manter o seu turismo. Né? Nós temos a região central, que é uma região onde tem muitos tombamentos, tem o circuito, né? O turismo religioso, que é muito importante para nós ali, as igrejas, né? Tem a questão dos exageros, né? Nós temos algumas praças ali, porque tem o orelhão grande aqui, tem o semáforo, tem as lojas, né, que vendem ali. Nós temos como fomentar a questão turística, que é importantíssima. Ou seja, você vai fortalecer o turismo, mas também trazer desenvolvimento. Com É essa a certeza, ideia? porque o território de Itu é muito grande. E nós não precisamos travar a cidade simplesmente por causa que nós temos uma região que ela tem que ser efetivamente turística. Nós temos outros pontos que nós podemos avançar para que seja uma cidade também que gere emprego, que gere renda, que as pessoas que ali moram possam realmente, vamos dizer, curtir a cidade que mora. Né? Não precisar, porque eu vou para Indaiatuba, porque eu vou para Sorocaba, porque Itu, quando é 9 horas da noite, tá tudo fechado, não tem mais nada, não tem o que fazer. Aqui é uma cidade cara, o aluguel caro, terreno caro, moradia cara, IPTU caro, e taxa para um lado, imposto do outro. Inclusive, nós estamos até arrancando uma taxa que o atual prefeito colocou lá, qual que é essa a história? taxa do lixo. O que é essa história, a taxa do lixo? A taxa do lixo foi uma legislação que o atual prefeito criou para que pudesse atender a questão da coleta de lixo, do saneamento. Só que tu tem contratos grandes com empresas, né, que tem um teor técnico também muito grande para poder cuidar E essa taxa dessas demandas. inclui no IPTU? Na conta de água. Na conta de água? Ele vinculou na conta de água, então o metro cúbico, cada metro cúbico Lá não é a é Sabesp? feito um cálculo, não, lá a água é do município. É feito um cálculo e aí dentro desse cálculo se calcula o lixo, a taxa do lixo. Então, por exemplo, em casa eu gastava R$100, hoje eu gasto 200. Porque a taxa do lixo praticamente dobrou o valor da conta. Então, se a pessoa gastava 45, que era mais ou menos o mínimo, foi para 90. Imagina o impacto disso Então quer dizer que você for na prefeito, classe baixa. quer dizer que se você for prefeito, você vai revogar essa história da taxa do lixo. Nós já vamos conseguir revogar antes, mas com certeza, isso já é uma bandeira, já é Uma promessa. algo que no nosso mandato não vai existir. É ato de primeiro dia de governo. Mas você tá se movimentando lá para derrubar Com agora? certeza, pegamos 50 mil assinaturas, estivemos com o Procurador-Geral do Ministério Público, o Dr. Sarrubo, que já acatou o nosso pedido e entrou com uma ação civil pública contra a prefeitura para que ela pudesse se explicar o porquê dessa cobrança. Entendeu? Porque existiam outras formas dela poder ser feita. E a forma que ele escolheu foi a mais arbitrária possível. Porque a pessoa vai na casa lotérica ou vai no banco, ela não consegue desatrelar, desvincular. Fala assim, eu quero pagar a água, mas não quero pagar essa taxa. Qualquer outro imposto você tem essa possibilidade. Mas essa taxa do lixo, ele praticamente que obrigou mesmo a pessoa a pagar. E se não pagar 2 contas, corta a água. Aí como que a pessoa vai conseguir dar manutenção das suas coisas, da sua vida, sem ter água em casa? E por causa de um imposto que foi criado posteriormente num valor exorbitante, que você paga 100, eu pago 200, o outro paga 300, cada um paga um valor. Difícil de você contabilizar isso, né? E você não sabe aonde também esse dinheiro vai ser aplicado. Porque uma hora ele fala que é na iluminação pública, mas se é uma taxa para o saneamento, se é uma taxa que o nome é taxa do lixo, né, vai ser aplicado em outros setores. Mas aí depois veio, né, uma novidade lá, uma criação grande de cargos. Foram criados 100 cargos, né, de valores exorbitantes, né, pesando muito para os cofres públicos. Eu até fiz um comentário lá, que eu disse o seguinte nas minhas redes sociais, né? Então quer dizer que a taxa do lixo está indo para bancar esses cargos, porque a gente não vê outra destinação para esse recurso. E graças a Deus a gente está avançando, né? O próprio prefeito, em um passeio que ele está fazendo para a Europa agora esses dias, lembrou de nós lá,
né, nos criticando, porque a gente sabe que a gente está no caminho certo e ele não aceita isso, né? Nos criticou e muito, de forma severa, mas dizendo que vai ter novidade para a taxa do lixo. Então, eu acredito aí que até o final do ano ele deva voltar atrás com esse imposto e arrancar esse peso do bolso dos ituanos. A gente estava conversando no início da nossa entrevista aqui nos bastidores. Você me contou que você já ensaiou na eleição passada ser candidato a prefeito, mas que política é momento. E que você achou que naquele momento você não era o seu momento. Não vou falar que você não estava preparado, porque quarto mandato você já está preparado já há algum tempo, mas o sentimento é que você deveria esperar um pouco mais e amadurecer um pouco mais. E que agora você está pronto para assumir esse desafio de ser candidato a prefeito. É isso? Com certeza. Essa situação aconteceu em 2016, eu estava no meu segundo mandato de deputado, e foi bem ali no princípio, né? O nosso nome foi sondado, a gente até começou a fazer umas pesquisas, tudo, mas aí a gente achou melhor, naquele momento, o nosso grupo, dar apoio a uma outra candidatura. E depois passou as eleições de 2020, e agora, o ano passado, nós tivemos uma votação, graças a Deus, muito importante na cidade. E aí o PL, vivendo esse novo momento, nos fez o convite para que nós possamos estar representando, dar essa cara nova, né, no executivo. Porque eu nunca fui candidato a prefeito e nunca estive no executivo, mas eu aprendi os caminhos. Até porque eu fiz um relacionamento muito bom com os prefeitos da região, fiz um relacionamento muito bom no governo do estado. Então a gente sabe os caminhos para resolver os problemas emergenciais que a cidade enfrenta hoje. Então tudo isso nos motivou. Fizeram uma pesquisa lá, o nosso nome apareceu muito bem, graças a Deus, pontuou bem. Então a gente está agora nesse novo objetivo, que é tirar Itu dessa questão dormitória, né, de ser a cidade que menos cresce na região e poder mudar ela de patamar. Fazer voltar a ser uma cidade competitiva, uma cidade que resolva os problemas crônicos, que é esse da água, da saúde, uma cidade que possa trazer emprego, que possa, né, trazer empresas, que a gente possa realmente fazer a cidade de Itu ser uma cidade que seja lembrada nos 4 cantos desse país e também do mundo, não só por ser a terra dos exageros, mas também ser uma terra de oportunidades. E nessa caminhada, você já tem apoio de algum partido? Tenho, do meu partido, né, do PL, do qual eu sou o presidente municipal hoje, do MDB, também é um partido que veio fazer parte dessa construção desse projeto, do Democrata Cristão, também é um outro partido também que está fazendo parte da construção desse projeto, e nós temos conversas com outros partidos que também estão muito sensíveis a essa pauta que nós estamos colocando. Porque voltar com o passado é retrocesso, e tu já sofre por ser uma cidade antiga. E ainda vai voltar com quem já governou a cidade lá 15, 20 anos atrás, vai vir com aquela política antiga, né? Com aquele mesmo modo de operar, de trazer os mesmos apoios de sempre. Ou então manter alguém que o atual vai apoiar, porque ele não pode concorrer mais, que está no segundo mandato, mas que está fazendo uma péssima gestão, né? Ou também colocar alguém que não tem experiência, pode até ser novo, mas vai sentar lá na cadeira, olhar para um lado, olhar para o outro, por onde eu vou começar? Nós estamos transmitindo à população o seguinte: eu sou jovem, tenho 39 anos, mas tenho experiência. Tenho vontade de trabalhar, tenho dedicação, né? Eu sou muito dedicado naquilo que eu faço, e nós vamos ter hora para levantar. Não vamos ter hora para dormir, não. Mas nós vamos trabalhar e muito. Nós vamos criar o prefeito no bairro, nós vamos criar o prefeito também dentro do hospital. Nós vamos, uma vez por semana, resolver esse problema que nós temos. Nós não temos um hospital público decente na cidade. As pessoas ficam à míngua lá com problema, muitas das vezes infartando, precisando de um cateterismo, precisando de uma tomografia, precisando de uma ressonância. Uma cidade com um BI 280 de orçamento não tem condição de mandar uma pessoa que está lá infartando fazer um cateterismo em Campinas, ou em Jundiaí, ou em Sorocaba, comprar esse exame, comprar esse serviço. Não, nós não podemos aceitar isso. E essa revolta é que me motiva
a colocar minha pré-candidatura, a andar rua por rua da cidade, conversar com as pessoas e levar essa esperança que a cidade de Itu tanto precisa, uma cidade com mais de 400 anos de existência e que hoje perde para todas as cidades da região. E para encerrar, nós estamos aqui já 1h30 conversando, eu gosto de encerrar dessa forma. Qual a cidade, ou estado, ou país que você gostaria de deixar, vamos falar Itu, de deixar para o seu filho que hoje tem 6 anos. 6 anos. Para o seu filho daqui 10 anos, o seu filho com 16 anos ou 20 anos, qual município ou estado, como você gostaria de deixar o município e o estado para o seu filho? Eu quero deixar uma cidade melhor, uma cidade que ele tenha orgulho, como eu tenho hoje da minha cidade. A minha única tristeza hoje é que a gente vê os pais criando os seus filhos e eles dizendo o seguinte: pai, mãe, eu vou para outra cidade porque Itu não está me dando oportunidade. Eu quero que o meu filho possa ter oportunidade na terra que ele nasceu, na terra que ele vive, na terra que ele mora junto com a família, junto com o pai dele, para que nós possamos, sim, fazer com que ele possa se formar, ele possa ter uma profissão e ele possa ter orgulho de poder estar ali em Itu e poder até ver na história que a família, o pai dele, contribuiu para que a cidade de Itu, que hoje, infelizmente, está numa situação triste de se ver, mas que ela, através de uma gestão séria, com competência, ela está num outro patamar, é uma cidade hoje que orgulha todos que ali moram, que ali vivem. E a gente acabar com essa história de ficar ouvindo as pessoas muitas das vezes dizerem pra gente: ah, eu vou embora de Itu porque aqui eu não tenho mais oportunidade, aqui sempre vai ser a mesma coisa, não muda, né? Às vezes troca o gestor, mas a gestão continua a mesma. Então, o que eu tenho falado para as pessoas é isso. Se eu tiver a oportunidade de ser prefeito, não vai ser para ser a mesma coisa, nós vamos fazer a diferença. Rodrigo, obrigado por ter aceito o convite de vir no podcast, compartilhar um pouco da sua história, Obrigado. Seus desejos, seus projetos. Te desejo sorte nessa caminhada que você está indicando, que é uma candidatura, ainda é pré-candidatura, você não pode falar que é candidato a prefeito porque a legislação não permite. Essa candidatura de pré-candidato a prefeito em Itu. Boa sorte. Eu que agradeço, e eu sim agradeço a todos que nos acompanham. Estamos sempre à disposição, sempre que você puder abrir as portas aqui, nos convidar, com certeza e com o maior prazer estaremos juntos para debater os temas do nosso estado, da nossa região e poder levar aí cada vez mais informações para as pessoas. E obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça, faça sua inscrição no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Hoje eu entrevistei o deputado pré-candidato a prefeito de Itu, Rodrigo Moraes. Forte abraço.